Capítulo 5 de Atos, vamos lá. Havia um homem chamado Ananias com sua esposa Safira que vendeu uma propriedade, reteve uma parte e levou o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. E a esposa dele tinha concordado com esta mentira. Mas Pedro perguntou: Ananias, Satanás encheu seu coração. Por que você permitiu isso? Quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não como quisesse, e depois de vendê-la você poderia decidir quanto daria. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. Logo que Ananias ouviu estas palavras, caiu morto. Todos os que ouviram o que tinha acontecido ficaram com medo. Então os jovens cobriram o morto com um lençol, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois entrou a esposa dele sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou-lhe: Diga-me, vocês venderam aquela terra por este preço? Sim, respondeu ela, vendemos. Então Pedro disse: Como é que você e seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa desta? Conspirar contra o Espírito do Senhor. Veja, do lado de fora daquela porta estão os jovens que sepultaram seu marido. Eles vão levar você também. Imediatamente ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e, ao ver que Safira havia morrido, carregaram o corpo para fora e o sepultaram ao lado do marido. Um profundo temor se apoderou de toda a igreja e de todos os outros que souberam o que tinha acontecido. Enquanto isso, os apóstolos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Alpendre de Salomão. E Deus operava muitos sinais e maravilhas notáveis entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Entretanto, os de fora não tinham coragem de juntar-se a eles, mas todos tinham para com eles a maior consideração. E o número de crentes era cada vez maior, tanto homens como mulheres criam no Senhor, e o grupo crescia mais e mais. Traziam gente doente em camas e macas para as ruas, a fim de que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto o apóstolo passava. E das cidades vizinhas de Jerusalém vinham multidões trazendo seus doentes e aqueles que eram atormentados pelos espíritos imundos, e cada um deles era curado. O sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, membros do partido dos saduceus, reagiram com inveja. E prenderam os apóstolos, pondo todos numa prisão pública. Porém um anjo do Senhor veio de noite, abriu os portões da prisão e os levou para fora, dizendo: Vão para o templo e anunciem ao povo toda a mensagem do Evangelho. Eles chegaram ao pátio do templo perto do amanhecer e imediatamente começaram a pregar ao povo conforme haviam sido instruídos. Mais tarde, naquela manhã, o sumo sacerdote e seus auxiliares chegaram ao templo e convocaram ao sinédrio toda a assembleia dos líderes religiosos judaicos e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, os homens não estavam e por isso voltaram e informaram. As portas da prisão estavam trancadas e os guardas se achavam do lado de fora, mas quando abrimos os portões, não havia ninguém lá. Quando o comandante da guarda do templo e os sacerdotes principais souberam disso, ficaram agitados, querendo saber o que tinha acontecido. Foi então que chegou alguém com a seguinte notícia: Os homens que os senhores colocaram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. O comandante da guarda foi com os seus guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque estavam com medo de que o povo os apedrejasse se eles tratassem os apóstolos com brutalidade. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Nós não dissemos a vocês que nunca mais tornassem a ensinar acerca deste Jesus? E em vez disso, vocês encheram Jerusalém toda com o seu ensino e pretendem pôr a culpa do sangue desse homem em nós. Porém Pedro e os apóstolos responderam: Devemos primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. O Deus dos nossos antepassados trouxe Jesus de volta à vida depois que foi morto pelos senhores, quando o levantaram no madeiro. O Deus dos nossos antepassados glorificou Jesus, colocando-o à sua direita para ser príncipe e salvador, para dar ao povo de Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus concede a todos os que lhe obedecem. Com isso, os líderes ficaram furiosos e decidiram matá-los. Mas um dos seus membros, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei e muito estimado entre o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os apóstolos fossem retirados por um momento enquanto ele falava. Depois dirigiu-se aos colegas e disse: Homens de Israel,
Cuidado com o que vocês estão planejando fazer com estes homens. Há algum tempo apareceu um certo Teudas que tinha a pretensão de ser alguém importante. Cerca de outros 400 se juntaram a ele, porém foi morto e os seus seguidores foram dispersos sem prejuízo para ninguém. Depois dele, na época do recenseamento, surgiu Judas da Galileia. Este arrastou consigo algumas pessoas como discípulos, porém ele também morreu e os seus seguidores se espalharam. Portanto, a minha opinião é esta: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o que eles ensinam e realizam é de origem puramente humana, isso logo será desfeito. Porém, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, e não é bom que aconteça que vocês acabem lutando contra Deus. Eles aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los e depois disseram a eles que não mais falassem no nome de Jesus, e finalmente os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos deixaram o sinédrio sentindo alegria, porque Deus os tinha achado dignos de serem humilhados por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e pregar que Jesus é o Cristo.